Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido. Vou começar a aula me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que eu estou falando. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia de quem está falando com você hoje. Eu sou branca, tenho cabelo castanho com alguns fios loiros, olhos pequenos e também castanhos, que precisam de óculos. Esse que eu estou usando são de cor vinho. Não sou muito alta e tenho 42 anos. Estou usando uma blusa rosa, estou sentada e atrás de mim tem um cenário onde estão alguns objetos decorativos. Você pode pensar também como você se descreveria. Eu bem que gostei de fazer isso. E você, como se descreveria? Pensando nisso, será que podemos descrever somente a nossa aparência? Se eu quisesse escrever um texto contando como é um bichinho, será que seria possível? Por falar nisso, um homem chamado Charles Darwin, que era pesquisador, e foi por causa dele e das descrições que ele fez que a gente conheceu muitos animais. Você sabia disso? Na época que ele vivia, ainda não tinha internet e facilidade de câmera fotográfica. E ele precisava contar para outras pessoas como eram os animais que ele pesquisava. Então ele precisava ser bem detalhista. Mas ainda hoje existem pesquisadores descobrindo novas espécies. Mas apesar da gente ter a facilidade de uma foto hoje em dia, eles também precisam descrever as coisas que eles pesquisam muito bem. Na aula de hoje, a gente vai começar a entender como é que a gente pode desenvolver a habilidade de escrever textos de acordo com aquilo que a gente quer contar, para quem a gente quer contar e quem é que vai ler o que a gente contou. Não se preocupa se agora está parecendo um pouco confuso. Você vai ver que é fácil e pode ser bem interessante e divertido fazer isso. Vamos começar lendo uma história em forma de poesia que a Sônia Barros escreveu. Esse texto você encontra no seu material Rio Educa. Um bichinho só para mim. Fico então imaginando um bichinho aqui comigo e nós dois sempre brincando, eu seria o seu amigo. Você pode ter pensado que eu moro em apartamento, mas está muito enganado. Moro em casa, aqui no centro. Tem espaço que só vendo. Mamãe quer até um bebê. E por isso eu não entendo. Não pode, bicho, por quê? Por que você não me escreve? Me ajudando a resolver. E qualquer ideia serve, pois não sei o que fazer. Nossa, ela está querendo ter um bichinho, mas a mãe dela disse que não pode. Ela pede ajuda para resolver isso. Acho que ela quer uma ideia para tentar convencer a mãe a ter um bichinho. Eu acho que eu tive uma ideia. Vamos ver umas imagens aqui. São 6 animais. Vamos ver quais são. O primeiro aqui, do lado esquerdo, é um tucano. A figura embaixo dele é outra ave, um periquito. Mais embaixo tem um gato. Passando para o lado direito, temos uma onça. Abaixo da onça tem uma cobra. E por último, um cachorro. Será que algum desses bichinhos poderia ser o amigo que o eu lírico da história poderia ter? Eu, por exemplo, tenho 3 gatos. Mas não são só 3 gatos, não. Eu tenho também um cachorro e um jabuti. Eu vou descrever um daqueles animais. Ficaria mais ou menos assim o meu texto. É um animal peludo que tem 4 patas, 2 orelhas triangulares
2 olhos grandes, um focinho pequeno com bigodes compridos. Na boca tem alguns dentes bem pequenos e 4 bem pontudos. Seu corpo é magro e tem uma cauda longa que fica levantada enquanto anda. Será que você conseguiu descobrir, através da minha descrição, de que animal eu estava falando? Muito bem! Era sobre o gato. Eu usei para isso um texto descritivo. Agora, se eu quisesse fazer uma outra construção de texto, mais poética, tentando convencer a mãe da personagem da história a ter um gatinho, por exemplo, seria mais ou menos assim. Gato. Receita poética. Ingredientes: 2 punhados de charme, 10 bocados de equilíbrio, 16 horas de sono, 4 pitadas de mistério, 3 milhões de fofura, ronronados a gosto. Modo de preparo: com todo amor, arrume um lugar bem quentinho e aconchegante. Junte tudo e você terá um amigo que logo irá conquistar seu coração. Eu usei agora outro tipo de texto, uma receita poética. Eu usei a estrutura de uma receita de maneira modificada para poder envolver quem estava lendo assim mais emocionalmente. Repara que na primeira parte da receita, onde normalmente se descreve os ingredientes, eu brinquei com algumas coisas que fazem parte das características de um gato, como dormir bastante, ronronar, ter bigodes e serem fofos. São coisas que chamam a atenção nesse animal. Quem não resiste a um vídeo de gatos fofinhos? Na segunda parte, onde normalmente numa receita culinária apareceria o modo de fazer, de se misturar os ingredientes e os procedimentos para se fazer aquele alimento, eu coloquei os benefícios de se ter um animalzinho como gato. Então, qual desses textos você acha que eu conseguiria convencer a mãe da personagem a deixar ela ter lá o bichinho? Com um texto descritivo, simplesmente? Ou com uma receita poética? Claro, uma receita poética, né? Ao ler a descrição do gato dessa maneira, ela poderia ficar assim, sensibilizada e talvez concordasse em ter o animalzinho. Já com um texto assim, simplesmente descritivo, caberia melhor numa pesquisa para aula de ciências, né? Ou mesmo para contar a alguém que nunca viu um gato como ele é, por exemplo. Vamos ver outros exemplos de construção de texto. Se você quisesse escrever uma notícia contando um fato que aconteceu aí na sua rua, por exemplo, para o jornalzinho da escola, vamos imaginar assim. Que tipo de texto você usaria? Eu vou te dar 2 opções. Escuta só. Caiu um galho aqui na rua e aqui em casa estamos sem luz. Acho que a rua toda está assim. Tem um pessoal consertando e a luz deve voltar logo. Conserto na rede elétrica. Na tarde de hoje, a Rua Paraíso ficou sem luz durante parte da tarde por causa de um conserto de emergência. Um cabo de energia se rompeu quando o galho de uma árvore partiu e caiu sobre a fiação. Ninguém se machucou e a previsão de término do reparo é para o final do dia. Qual deles se parece com uma notícia? A segunda opção, né? Percebeu a diferença? O modo de contar as coisas vai sempre depender de para quem você está escrevendo. Qual a intenção da sua escrita e o tipo de texto que você vai estar usando. Já o que eu li primeiro
poderia ser uma mensagem para alguém da sua família ou mesmo para um colega que precisa saber o que aconteceu aí nas redondezas. Bom, na aula de hoje, a gente pôde perceber que o jeito como a gente vai escrever, ou seja, que tipo de texto a gente vai usar, vai depender de para quem é esse texto. Vai depender também de para qual finalidade você está escrevendo. Afinal, para cada situação, a gente precisa de um modo diferente. Para convencer a mãe da personagem, uma abordagem assim mais emocional e poética pode ser mais eficiente. Já para uma pesquisa de ciências, a outra abordagem mais descritiva seria mais adequada. Fique esperto na hora de escrever alguma coisa. Pense direitinho e veja qual é o melhor gênero textual de acordo com a sua finalidade e o seu interlocutor. Fica a dica. Que tal você tentar fazer esse mesmo exercício, só que agora usando outro animalzinho? Escolhe outro animal diferente do gato e escreve 2 tipos de texto diferentes para o mesmo bicho, tá? Pode ser bem divertido se você descrever um animal para outra pessoa adivinhar. E com esse mesmo animal, você fazer uma música ou uma poesia para mostrar para sua professora ou professor, por exemplo. Usa a criatividade e pratica diferentes maneiras de construir um texto, tá? Lembrando sempre que você deve sempre pensar nessa hora qual é a finalidade desse texto. Qual é o gênero textual que você vai usar e para quem é esse texto? Ou seja, quem é o seu interlocutor? Capricha, hein? Bom, nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova, ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades e os desafios. Acesse também o aplicativo Rio Educa em Casa, pois lá você encontra o texto que a gente leu hoje, no início dessa aula, e muitas outras coisas interessantes, tá? Por falar nisso, essa página que a gente leu vai ser feita com você e seus amigos pelo seu professor ou professora, tá? Fique atento! Um beijinho!